Muito bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Gervasi Carvalho Rodrigues. Quero dar início a mais um vídeo neste momento, trazendo para você o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 6, 7, 8 e 9. Diz assim: E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele é o primeiro e ele é o derradeiro. E fora dele não há outro Deus. Jesus Cristo é Deus. E fora de Jesus não existe outro Deus. Ou seja, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem quer, aquele que quiser receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ele lhe dará de graça da fonte da água da vida. Jesus é esta fonte da água da vida, mas é preciso querer, é preciso aceitar esse Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, porque ele é a fonte da vida. Ele é a própria vida. Ele é a fonte da vida. E o homem sem Deus está morto espiritualmente. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o seu filho. A promessa aqui é para o vencedor. Quem vencer, mas vencer o quê? Quem vencer este mundo herdará todas as coisas. Mas existe uma promessa para aqueles que vencerem, para o vencedor. Não é naquele que volta para trás, não é para aquele que vencer. Para vencer, quem vencer este mundo pecaminoso, vencer este mundo caído e andar com Jesus até o final da sua vida, herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A promessa aqui é para o vencedor. Existe uma herança após a morte, a herança do reino dos céus. Mas essa herança é para aquele que será chamado filho e filha de Deus. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ou seja, para aquele que vencer, ele vai ser o seu Deus e aquele servo e serva será filho de Deus, porque venceu esse mundo, porque andou com Jesus, venceu as práticas mundanas, venceu as concupiscências do mundo e andou, viveu para Cristo, andou com Cristo. E essa promessa é para o vencedor e para a vencedora em Cristo Jesus. Mas quanto aos tímidos, aqui vai ficar uma relação daqueles que vão ficar de fora. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aquele que não crê, aos idólatras, aos feiticeiros, aos fornicadores, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Existe um lugar preparado para aqueles que rejeitaram o Salvador, para aqueles que não deram crédito à palavra, para aqueles que andam na prática da idolatria, da feitiçaria, para os fornicadores, tudo que fizer te fazendo coisas erradas, a parte deles vai ser no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus está sempre falando, meu irmão. Deus está sempre falando, meus irmãos. Mas aqui a promessa de vida eterna, de estar com Deus, é para aqueles que vencerem no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para aqueles que vencerem, ele será o seu Deus e ele será o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crer nesta palavra, digite amém. Me siga, curte, comente, compartilhe para que eu possa mais vídeos como esse. Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor.